Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa agora mais um Porque Sim Não É a Resposta e hoje vamos falar de como educar um filho pode prejudicar, estragar, até levar à separação dos pais. Olá, Eduardo, boa tarde. Olá, Judita, olá, Bruno. Olá, Eduardo. Isto é a propósito... Reparou o meu compasso de espera, sim, não reparou? Sim, eu ia só acrescentar a sua entrada é tão esmagadora que eu pensei, oh meu Deus, e agora? Eu ia só acrescentar que isto é a propósito de uma carta de uma ouvinte que está a sentir, digamos, este processo na pele. E, no fundo, aquilo que ela pergunta é se é possível pessoas com visões tão diferentes da educação dos filhos conseguirem manter-se juntas. Judite, com muita dificuldade, talvez no primeiro momento, mas também sem dúvida absolutamente nenhuma, com muita sabedoria, se souberem escutar-se mutuamente e trazerem, enfim, para os gestos parentais as dimensões críticas que cada um tenha e o outro também, porque se forem capazes de fazer esse mix de uma maneira muito intensa, é possível. Agora, eu também acho, eu acho que educar um filho não é fácil, mas eu também não acho que seja tão difícil assim. A mim preocupa-me muito quando eu sinto que os pais, ao falarem da educação de um filho, dizem que é uma coisa tremenda, muito difícil. É difícil, sim, mas também não é nada do outro mundo, porque, afinal de contas, se calhar os pais estão muito habituados, mal habituados, digo eu, a terem quem lhes proponha métodos, programas, coisas mais ou menos infalíveis, coisas que na realidade não são minimamente sensatas, e os pais escutam-se pouco a si próprios e às vezes escutam-se pouco um ao outro. Às vezes os pais, então num primeiro filho, projetam-se muito. Logo começando pelo sexo do bebê, eu gostava muito que fosse rapaz, para mim tanto me faz, quero que ele nasça bem, mas se for rapaz joga futebol comigo, como se uma rapariga não pudesse jogar. Ou a história dos folhos e dos lacinhos em relação às meninas, e vai por ali adiante, nós projetamos muito. E às vezes não é um filho que se torna difícil, são estas projeções todas da nossa infância, dos pais que nós tivemos, daquilo que nos imaginamos ser capazes de fazer, etc, etc, que se embrulham, às vezes embrulham tanto, que fazem nós, e estes nós às vezes dão nisto, que esta nossa ouvinte acabou por nos dizer. Este é um caso extremo, ou pelo menos assim parece, Eduardo, em que o casal caminha para uma situação de ruptura muito devido à questão da educação dos filhos. Pode acontecer que uma pessoa descubra outro companheiro quando este se torna pai ou mãe, o que até aí não era visível passa a ser visível e até insuportável. Bruno Vieira Amaral, a sua delicadeza para as questões é imbatível. Pode, Bruno, pode. Eu acho que ainda há pouco o Primeiro-Ministro falava no teste do algodão em relação à localização do novo aeroporto de Lisboa, e eu, pegando nessa imagem, com a licença dele, acho que de alguma forma um filho também é um teste de algodão para um casal, porque vai desarrumar o casal, porque vai
fazer com que cada um dos pais às vezes tenha perspectivas muito diferentes. Às vezes as perspectivas diferentes têm a ver com o modo como um dos pais tem mais protagonismo do que o outro, regra geral a mãe. Às vezes as perspectivas diferentes têm a ver com o facto de um achar que se deve repreender e o outro não. E depois são estas pontas que criam algumas tensões, mas eu volto a dizer, eu não tenho dúvidas nenhumas que os pais, amando perdidamente um filho, e já agora, de alguma forma, amando-se mutuamente, enfim, fazem aquilo que todos nós fazemos. Eu acho que nós fomos muito habituados, mal habituados, a imaginar que se cresce sem controvérsias e sem contradições, e as contradições fazem parte do crescimento. E quanto mais nós temos contradições e mais somos capazes depois de as pensar e de as ultrapassar, melhor crescemos. E, portanto, sim, às vezes há pais que têm uma visão muito concertadinha das coisas, talvez porque não se tenham testado tanto um ao outro quanto deviam, e finalmente quando nasce um filho, com todo o pacote de exigências que um filho acaba por trazer, de repente percebem que afinal havia muitos equívocos que estavam ali silenciosamente a separá-los e que um filho faz o favor de tornar claros, e quando é assim, Bruno, sim, às vezes depois dá nisto. Há outro pormenor neste e-mail desta mãe, que é a questão, e quando estivermos separados, como é que este pai, como é que este ex-companheiro se vai relacionar com os filhos? E logo nessa altura que eu não estou presente, é o que esta mãe pensa. É uma situação complicada. É muito complicada, sabe? É muito difícil quando um casal se separa, mas é muitíssimo mais difícil quando se separa com a convicção de que um e outro têm pontos de vista muito diferentes em relação ao filho. E que tenham pontos de vista muito diferentes, volto a dizer, não é nada demais. O que a mim me preocupa é que fazem questão de ter pontos de vista realmente muito diferentes, sem pontes a aproximarem-se. Portanto, nessas circunstâncias é como um filho que vive em dois mundos que não comunicam, que têm idiomas diferentes, regras diferentes, tudo muito diferente. Eu tenho que chamar a atenção para os pais, que quando é assim, estão de facto a maltratar um filho, a intenção não é essa. Mas quando ele vive em dois mundos que parecem não ter compatibilização nenhuma, estão de facto a esticá-lo, quase a pedir-lhe que ele seja duas pessoas diferentes consoante está com a mãe ou está com o pai, e isto estraga e maltrata, e os pais não podem perder de vista uma coisa como essa. Mas isto é meio caminho andado para que as coisas depois não funcionem bem, quando temos a mãe, neste caso, já preocupada em como é que será a relação do pai com os filhos após a separação, com muitas dúvidas acerca da capacidade deste pai de ser um bom pai. Isto é a receita para problemas, para o desastre. É meio caminho andado para o desastre, eu mentia se lhe dissesse o contrário, Bruno, claro que é. Mas atenção, às vezes a separação também funciona como uma espécie de entidade reguladora em relação aos cuidados do pai. Muitos pais que eram demissionários ou que às vezes tinham perspectivas muito pouco consistentes em relação à paternidade, depois de uma separação apanham a onda e revelam-se e crescem e tornam-se pais. Às vezes tornam-se pais até. Mas mesmo assim é difícil ultrapassar a desconfiança do ex-companheiro ou da ex-companheira. Não. Quando as pessoas se separam com ressentimentos que se afundam e se afundam até ao rancor, aí estão sempre de pé atrás e, portanto, qualquer coisa boa até que o outro faça, num primeiro momento merece reticências, reservas, reparos, repreensões e por aí adiante. Sim, mas eu reconheço que quando é assim é meio caminho andado para as coisas não correrem bem, mas todavia que os pais não percam de vista que quando impõem dois mundos pouco compatíveis um com o outro,
Bom, aquilo que estão de facto a fazer a um filho é maltratá-lo. Não o fazem deliberadamente, de forma calculada, não o fazem para comprometer o seu crescimento, mas maltratam-no. E eu acho que se os pais, no limite, tiverem a noção do quanto estão a fazer de estragos a um filho, estarão obviamente capazes de reconsiderar, porque eu também não imagino que os pais, quando realizam o mal que fazem, sejam capazes de tudo menos de emendar a mão e de fazer melhor. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã trazemos mais um tema ao Porque Sim Não É Resposta. Até lá, continuem a ouvir-nos em podcast, também no site do Observador, e continuem a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigado e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço. Um grande abraço para os dois, até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.